Fala pessoal, estamos aqui ao vivo, hoje numa plataforma diferente, hoje no Instagram. Vamos comentar sobre educação. O Felipe Duarte vai falar sobre educação e nós vamos fazer uma live por semana, toda quinta-feira, das 18 às 17, 18 às 19, perdão, falando sobre tópicos que o Felipe Duarte vai abordar na campanha. Hoje, mais especificamente sobre educação, vamos abordar o assunto, destrinchar, ver o que a gestão atual não fez e mentiu, né? Não fez e que mentiu que fez, mais ou menos assim. E vamos ver algumas propostas do nosso querido pré-candidato a vereador, candidato a vereador, Felipe Duarte. Vamos esmiuçar essa área da educação. Semana que vem a gente vai trazer outro tópico, outro tema. Provavelmente a gente vai discutir sobre. Provavelmente pode ser segurança, saúde e outros temas que a cidade de São Roque precisa. Não é isso mesmo, Felipe? Isso mesmo. João, obrigado mais uma vez. O pessoal vai estar nos acompanhando. Semana passada nós não tivemos live. Eu fui entrevistado pelo Ronaldo, falei bastante sobre São Roque. Tá lá no canal do Ronaldo a entrevista. O Ronaldo começou com o seu podcast novamente, o Momento de Cidadania. E vai abordar muitos temas, vai entrevistar vários candidatos, principalmente do PL. Então um abraço pro Ronaldo Alves, uma grande liderança de São Roque. Pessoal, tô aqui disparando. Você que está aí assistindo, compartilhe o link que eu mandei. Nós estamos no Instagram hoje. Na semana que vem vamos ficar no Instagram e no YouTube. Nos dois, daqui em diante será assim, mas hoje ainda só no Instagram. Então, vamos mandando pra galera. Estamos na segunda semana de campanha. Quando bater domingo, faltarão 35 dias para a eleição. Vocês sabem que eu apoio o Cabo Jean desde o início, que é o nosso candidato a prefeito. O Maurinho Góes, que é o candidato a vice-prefeito. Estamos no Partido Liberal 22, um partido que está muito bem montado e nós temos condições de ser eleito, porque em 2020 tivemos 522 votos, fomos ali o 14º, 15º mais votado, tivemos mais votos do que 6 vereadores que hoje estão na Câmara Municipal. Portanto, temos chance de dobrar essa votação aí, chegar na casa dos 1.000 ou um pouco mais e mostrar que São Roque terá um vereador jovem, atuante, propositivo, combativo, um vereador que vai a Brasília trazer recurso, que vai conversar com os secretários do governo do estado, que vai na Assembleia Legislativa conversar com os deputados estaduais. Não vai faltar trabalho, muito trabalho. É isso que nós vamos entregar para a população da cidade. E compartilha aí para nós alcançarmos mais pessoas. Isso mesmo, pessoal. Compartilhem, divulguem para a população. Hoje vamos falar sobre educação, como já havia dito, e vamos saber algumas propostas do candidato Felipe Duarte. Felipe, você falou sobre vereador fiscalizador. O que seria isso na educação? Como podemos adentrar isso na educação? Fiscalizar a educação. Perfeito, João. Nós podemos abordar várias coisas. Aliás, eu falei para o João colocar alguns tópicos e o João pediu para o João fazer uma breve leitura da parte de fiscalização. E vocês poderão então acompanhar o que eu quero fazer. O João vai abordar de uma maneira geral e depois eu vou destrinchar de forma rápida aqui, didática, o que pode fazer um vereador na parte de fiscalização dentro da educação. E muitos vereadores não fazem. O Cabo Jean, como vereador, fez muito essa parte de fiscalizar tudo aquilo que tem de errado na educação e nas demais áreas. O Jean foi uma referência nesses 8 anos de um parlamentar combativo e propositivo. É uma referência pra gente, assim como eu já falei várias vezes, o Niltinho Bastos, que é um vereador certamente mais respeitado na cidade de São Roque, e ele é do nosso partido, e fazendo parte desse time aí do PL, temos todos nós, as outras 15 pessoas, a direção do partido, toda a equipe do Jean tem aprendido muito com o Niltinho, um cara que tem dado aula aí, não de agora, mas há muito tempo, sobre política. O João vai fazer a leitura da parte da fiscalização e eu vou explicar um pouco. Então, pessoal, vou fazer a leitura aqui agora. Vamos lá. Vereador fiscalizador na educação. Vamos lá. Primeiro tópico. Visitar todas as escolas no mandato. Fiscalizar o trabalho do corpo docente. Acompanhar todo o ano letivo escolar. Reajuste salarial dos funcionários públicos. Comissão de Educação na Câmara. Pagamento em dia dos professores e outros funcionários. Introdução do jovem empreendedor, do futuro jovem empreendedor e da educação financeira no município. Reforma curricular. Esse é um ponto interessante que o Felipe vai abordar com vocês. Excursão cultural.
Muito interessante também. Jogos regionais e fiscalização na merenda. Fiscalização da merenda escolar. Não é isso, Felipe? Isso. Bom, então ele fez a leitura de tudo aí e já espalhei aqui pra galera. Tem o pessoal... João, o pessoal tá conseguindo comentar aí na transmissão? Dê uma olhada. Sim, sim. O que eu quero abordar desses temas aí? Merenda, por exemplo. São Roque, para ser sincero, não só agora nesse governo, como os governos anteriores, não tem tanto problema com merenda. Nós temos um conselho municipal responsável pela merenda. Então a minha ideia é participar das reuniões mensais do conselho, ter um bom diálogo tanto com o conselho de merenda como os outros conselhos municipais. Nós temos conselhos em todas as áreas da vida pública da cidade, da administração pública, na verdade. Só que os vereadores, parece que muitas vezes eles têm preguiça, deixam de lado, né? Eu conheci o Ronaldo, por exemplo, por causa do CONSEG, que é um conselho estadual que atua a nível municipal, né? É ligado à Secretaria de Segurança e eu sempre participei do CONSEG. Quero participar do Conselho de Educação, né? Então, temos lá o Conselho de Merenda, temos o Conselho de Educação para discutir ideias com pessoas que concordam ou não com o atual governo, pessoas que estão identificando problemas, e um vereador estando presente nos conselhos, ele pode mostrar o que é possível fazer, mostrar o que está acontecendo de verdade, propor ideias e participar da discussão na cidade sobre educação. Então, nós temos a missão de participar de todos os conselhos, tanto envolvendo a educação como nas demais áreas. Então, merenda é visitar as escolas, sempre conversar com os funcionários da escola, com os pais, com os alunos e estar ali presente, acompanhando. E uma coisa que nós podemos fazer, que eu já disse em outras lives, é um dos tópicos que o João colocou aí, o João acabou de ler, é o quê? Nós temos várias escolas em São Roque. São Roque é uma cidade grande que faz vizinhança com outras cidades, certo? E qual que é a ideia? Nós temos várias escolas, vários prédios, creches, Fundi 1, Fundi 2. Logo no início do mandato, eu pretendo ir visitando escola por escola. Mas por quê? Fica a pergunta. Por que o vereador quer visitar escola por escola? Quero conversar com as gestões, com os funcionários, ver a parte de infraestrutura. Então, por exemplo, uma escola tem ali uma quadra que está com problemas, precisa ser feito um ofício, um requerimento, precisa o vereador bater, cobrar o atual governo para que aquilo ali aconteça, aquela reforma na quadra, ou para que seja reformado um banheiro. Então, como um professor, alguém que já está há 5 anos atuando na rede estadual, a educação será a prioridade, um compromisso do nosso mandato. Então, nós vamos, logo no início do mandato, começar a visitar todas as escolas aos poucos e eu vou produzir um relatório sobre os problemas, o que temos para resolver. E, tendo esse relatório, Cabo Jean estando lá, de prefeito, eu vou ter condições de conversar com ele, conversar lá com o Departamento de Educação e falar, olha, visitei tal escola em tal data, tem esses problemas, estamos entrando agora, assumindo a responsabilidade com a cidade. Então, nós temos aí que correr atrás para resolver esses problemas aqui. Não dá para resolver tudo logo de cara, mas o primeiro papel do vereador, a primeira missão é identificar o problema. Ele vai identificar, fazer o diagnóstico, como se ele fosse o médico, e depois ele vai dar o remédio, vai propor ali a solução para aquilo. E a solução muitas vezes é conversar com o departamento, se não vai no diálogo inicialmente, depois de alguns dias, pode cobrar, o vereador tem a tribuna, o vereador, dependendo se for uma situação grave, tem o Tribunal de Contas, tem o Ministério Público, e o vereador pode sim transformar a educação de São Roque. O vereador não tem a caneta, João, mas ele tem a voz, ele tem o mandato, tem o poder do voto e, infelizmente, muitas câmaras municipais acabaram virando quase que um puxadinho dos prefeitos. Então o prefeito entra, ele faz maioria, tem 2 ou 3 corajosos que ficam na oposição. Em São Roque nós temos aí 5, 6 que fizeram oposição ao longo desses 4 anos, mas nós temos cidade que nem a oposição tem. E é muito ruim, porque dentro do Poder Legislativo, ali na Câmara Municipal, você tem que ter o pessoal mais da base do governo e aqueles da oposição. O parlamentar ele tem que falar, ele tem que expor as ideias, né? Aqui eu já disse isso muitas vezes, não é uma questão pessoal com o vereador, mas pegue, por exemplo, o vereador Tiago Nunes, de São João Novo. Ele pouco usa a tribuna, nenhuma vez ele cobrou o prefeito, tudo está bom. E ele também é professor de educação física. Eu não vi ele visitando as escolas de São João Novo, de Mailasca e de outros bairros. Foi algumas vezes ali no Oga, no Sônia Maria, em São João Novo, mas poucas vezes. E por ele ser base do governo, de uma forma quase que assim, de aceitar tudo que o governo está fazendo, não há aquela crítica construtiva que é necessário ter. Mesmo que você tenha o compromisso de estar naquele grupo político ali, você se elegeu com aquele
prefeito, você não pode aceitar tudo. Chama o prefeito para conversar, mas aqui está errado. Não pode continuar acontecendo isso. Então, na educação, podemos fazer muita coisa. Falei da questão dos conselhos, a questão da merenda, sim, a questão de infraestrutura. Então, no início do mandato, eu com a minha equipe vou percorrer as escolas e creches aí e vamos produzir relatórios e ver o que nós temos de problemas. Hoje, por exemplo, eu fiz uma visita no Vila Nova. Vi que as escolas de lá precisam de alguns reparos, tal, algumas pequenas reformas. E 2 mães me pararam na rua e relataram alguns problemas. Eu até peguei o celular e anotei aqui. Sei que é algo que ano que vem, estando lá, eu posso visitar a escola. Porque o vereador ele pode chegar e entrar num prédio público. Agora, eu vou chegar lá, como que eu vou entrar lá? Meu filho não estuda numa escola lá, ou o meu irmão, então, sendo vereador, eu posso entrar nos espaços públicos e fiscalizar. Esse é o papel do vereador. Queria mandar uma boa noite aqui para o Marlon Estevanato, que está nos acompanhando, Eduardo de Lima, Cibele. E a Cibele fez uma questão aqui, Felipe, você está falando de infraestrutura? Ela fez uma pergunta para você. Qual vai ser a medida em relação às crianças com deficiência? Pois a escola não tem nenhum compromisso com os mesmos. Eu acho, primeiramente, mandar um abraço para a Cibele, que é uma pessoa muito politizada, que mora no distrito de São João Novo. Qual tá o sobrenome dela? É a Cibele de São João Novo mesmo. Mas é a Cibele de São João Novo, que sempre nos acompanha. E um abração para a Cibele, todos os familiares aí da Cibele. Ela acompanha muita vida política da cidade, não só agora, já nos governos anteriores, e ela é mãe, ela sabe de todas as dificuldades que envolve aí a pauta de educação. Sibeli, o que eu vejo? Como eu disse, um vereador, primeira postura é cobrar, fiscalizar. Na minha visão, com todo o respeito à Dircilene, que ocupa lá o cargo de diretora, a pauta, por exemplo, da inclusão, como ela está falando, não avançou tanto neste governo. E se você observar, como já fizemos algumas vezes aqui no nosso programa, você pega o plano de governo, o que foi prometido na campanha de 2020 do então candidato Guto Issa, hoje prefeito Guto Issa, prometeram muito na pauta de inclusão. Nós temos alguns bairros, por exemplo, que dentro do transporte escolar deveria-se ter um cuidador, seguir o que está na lei, e não temos cuidadores para o transporte escolar, deveríamos ter lá os cuidadores. Nós temos alguns alunos que precisam de um atendimento ali dedicado a eles na sala de aula, e às vezes também falta isso, a prefeitura demora a contratar profissionais, professores adequados para isso. Então, primeira missão, o vereador tem que ficar acompanhando isso. Como disse, visitar as escolas, conversar com os profissionais que estão ali, seja professores, gestão ou outros funcionários, conversar com os pais. E o que dá para fazer? Também puxar o que nós temos de legislação na cidade envolvendo a inclusão. É uma coisa que eu vou fazer. Estando no mandato, junto com a minha assessoria, vamos pesquisar as leis que foram criadas nos últimos anos envolvendo a inclusão dentro da educação municipal e ver quais dessas leis precisam ser cumpridas. Às vezes o vereador ele tem uma boa ideia que saiu já da cabeça dele ou de um assessor ou que ele viu em outra cidade. Só que ele cria a lei, todos os vereadores votam aquela lei, essa lei é sancionada pelo prefeito, porém o que acontece? A lei não sai do papel. No Brasil nós criamos muitas leis que acabam não saindo do papel. Só que se você tem um vereador que dentro da legalidade, ele pega lá, pessoal, tem a lei, aqui está o número da lei, o que diz a lei, não está sendo cumprida. Cabe ao vereador ficar em cima disso. E nós precisamos criar uma legislação mais avançada envolvendo a inclusão dentro da educação sanroquense. Então, fiscalizar, propor, estudar o que já tem e ver o que dá para fazer. E dá para avançar muito mais, sim. E tendo um prefeito compromissado com isso, é plenamente possível. E o Cabo Jean é um prefeito, sim, que vai se preocupar com a inclusão. Por quê? Nossa própria coligação, nós temos o Partido Agir, que é um partido que leva com muito carinho a pauta da inclusão. Então o Cabo Jean tem assumido esse compromisso, também um compromisso de grupo, de aqueles que estão candidatos a vereadores com ele, de respeitar a inclusão, de trabalhar pela inclusão e correr atrás. Correr atrás, não fugir. Porque muitas mães procuram o vereador fica dando desculpa. Eu vou ver sei lá o quê. Não. Por que o Cabo Jean ficou muito conhecido na cidade e respeitado quando você vai nos lugares que ele tem voto? Porque mesmo quando o Jean não conseguia fazer algo de imediato, ele explicava. Essa é uma coisa que eu aprendi com ele. Se não dá para fazer algo naquele momento, eu falo, Cibele, eu vou tentar fazer um requerimento, um ofício, vou tentar ligar lá no Departamento de Educação, vou ver o que dá para fazer. Não querem me atender se eu sou oposição, como aconteceu com o Jean, vou usar da minha voz, da minha força,
O vereador tem que dar publicidade ao que ele faz. Os vereadores de São Roque parece que muitas vezes não trabalham, porque eles não usam as redes sociais para mostrar. Hoje, quarta-feira, eu fiz isso, isso, isso. Quinta-feira eu fui em tal bairro, visitei tal escola. Ele tem que dar publicidade aos atos dele. E no nosso mandato, nós vamos encher as redes sociais das nossas ações. Vou trabalhar incansavelmente por São João Novo e por outros bairros, por outros distritos, pela cidade inteira. Porque vereador é da cidade inteira. Quando você é eleito, quando você cria uma lei para a inclusão, a lei que você cria visando a inclusão não é só para uma região, mas para a cidade inteira. É um compromisso. Os moradores de São João Novo estão todos cansados de vereadores que entram e nada fazem. E nós seremos o vereador que mora em São João Novo, eu sou o candidato que mora em São João Novo, vou continuar morando em São João Novo, vou correr todos os dias pelo distrito de São João Novo e como vou correr pela cidade inteira. Quero ser um vereador que vai atender qualquer bairro ou distrito. É isso que eu entendo. Por quê? A conta não fecha. Você tem 15 cadeiras de vereador, correto? Só que você tem muito mais do que 15 bairros. Muito mais. Você tem seus redutos eleitorais. Você tem aquelas famílias espalhadas que te apoiam e às vezes estão mais localizadas na região. Mas quando você é eleito, você trabalha pela cidade inteira. E, logicamente, não abandonar aquelas regiões que mais te apoiaram. Isso jamais pode acontecer. E São João Novo carece de um vereador que vista a camisa e que queira trabalhar. E que não suma. E que também não seja base de governo a qualquer custo. Que não seja uma marionete do prefeito. Temos que separar. Uma coisa é o poder executivo, lá o prefeito, outra coisa é o poder legislativo. São duas situações diferentes. Só que por causa dos vereadores da base, hoje o Guto trata a nossa Câmara de qualquer jeito. E ano que vem, tenho certeza que Cabuginha sendo prefeito, ele vai respeitar a Câmara Municipal. Porque ele foi vereador. O Guto foi vereador, quando foi candidato a prefeito, dizia que ia tratar a Câmara diferente. Não está tratando de forma diferente nenhuma. É do mesmo jeito, que já aconteceu muitas vezes. Mas o Jean vai ter esse olhar com carinho de saber conversar com a Câmara e levar a Câmara para o caminho de avançar São Roque. Maravilha. Queria mandar um boa noite, um abraço aí pro Álvaro Góes. Tamo junto, Álvaro. Abração pro Álvaro, pro Marlon, todo mundo tá assistindo aí. Tá assistindo aqui. Nisso você citou agora fiscalização na escola. E tem um tópico que você colocou aqui, que eu coloquei, é acompanhar todo o ano letivo escolar. O que isso abrange, Felipe? Bom, quando nós falamos todo ano letivo, né, você tem aí 4 bimestres e você tem que acompanhar a distribuição de material escolar, distribuição do uniforme escolar. Por exemplo, o atual governo entrega o kit escolar e o material escolar, o kit escolar e o uniforme escolar. Ótimas políticas públicas que ajudam as famílias, principalmente de baixa renda. Isso tem que continuar. Nenhum prefeito vai ser maluco de tirar isso. Então isso vai continuar. Só que atrasam. Você pode observar as redes sociais que tem famílias que estão pegando uniforme agora. Não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo, mas é o povo. Eu vejo lá, o São Roque Notícias posta alguma matéria, ou nos grupos de discussão política lá no Facebook, os comentários. Pô, agora que eu estou recebendo o uniforme, e às vezes já nem está no tamanho adequado da criança, porque a criança cresce rápido. Então, foi feita uma medição em dezembro do ano passado, aí entregam já no terceiro bimestre ou no segundo bimestre. Não, tem que ter um cumprimento. E uma logística melhor pode ser feita. Você pode criar um espaço dentro da escola que os pais vão retirando aos poucos esses uniformes. É uma ideia do Cabo Jean de melhorar a logística, né? O Jean quer continuar com a distribuição de uniformes, mas ele quer melhorar a logística, entregar no tempo certo esses uniformes. E material escolar, então, nem se fala. Eu lembro de 2022 que alguns professores mandavam para nós, no nosso programa Voz do Povo, João, que chegava o segundo bimestre e não tinha chegado o material escolar. Então quer dizer que a criança vai ficar o primeiro bimestre inteiro sem material. E o que acontece às vezes dentro da sala de aula, ali com 40 crianças, você tem uma diferenciação de uma criança para outra gigantesca, de várias classes sociais, mesmo sendo rede pública, você tem uma diferenciação ali de renda familiar, e às vezes um pai que tem mais condição, a mãe comprou o material escolar, mas aí o outro coleguinha, o pai e a mãe não conseguiu comprar, está na dependência da prefeitura entregar. Então, seguir à risca essas datas. E um vereador que tenha compromisso com a educação, ele tem que acompanhar essa distribuição de material escolar, de kit escolar. Dentro do ano letivo, né, que é a pauta, tendo aí 4 bimestres, o vereador
que é dedicado à educação, e nós seremos esse vereador, nós seremos o vereador que vai se preocupar com a educação, sou professor, como eu disse, e temos esse compromisso, João. Ele pode fazer o quê? Cobrar o governo para que a lista do concurso comece a andar mais rápido. Com a lista do último concurso está bem devagar, tá? Contratar alguns professores, precisa contratar mais. Não pode faltar professor em nenhuma escola. Ted Sul lá no Paisagem Colonial. Pô, o próprio William falou isso em tribuna, o Marquinhos Arruda, o Jean também. Pô, chegou ali maio, junho, não tinha professor em algumas salas ainda. Nós temos tantos professores que atuam na rede estadual, que tiveram dificuldade para pegar aula na rede estadual, que querem trabalhar, querem dar suas aulas, mas a lista do processo seletivo não anda. Inclusive, tivemos aí capa de notícia no G1. Teve um ano nesse governo que tivemos problemas no processo seletivo na atribuição de aulas. Algumas, segundo a matéria, supostos beneficiamentos, um benefício a pessoas ali e tal, na lista para pegar aula. Isso não pode acontecer, não é acusação a ninguém, não citei ninguém aqui, é uma matéria que saiu no G1 e que nós já mostramos na Voz do Povo. Então o vereador que é compromissado com a educação tem que ficar em cima da atribuição de aula, da contratação de professor, do desempenho também do departamento, porque se você tem um departamento que é rápido, ágil, as coisas acontecem. Sim. Agora, se o departamento é devagar, nada sai. Então, quando eu falo de acompanhar o ano letivo escolar, e vai sair um material que eu vou entregar por aí, que a gente chama de Santão, né, que é que ela vai ter a minha foto lá, com o número do Jean e as minhas propostas, eu coloquei lá no Santão, acompanhar o ano letivo escolar. Também envolve acompanhar o transporte escolar, que sempre tem problemas. Tem uma forma que eu queria que você explicasse aqui, um tópico, que é reajuste salarial dos corpos docentes. Eu acho que nós temos condições de ficar em cima do governo e tentar fazer esse reajuste de alguns professores e de outros profissionais da educação. São Roque, quando você pega lá, faz um cálculo, pega as cidades vizinhas, coloca lá, Mairink, Araçariguama, Barueri nem se fala. Barueri, eu mesmo prestei o concurso público de Barueri lá, acho que um dos editais que eu fiz da FIEB foi R$42 hora aula, e eu acho que a prova da rede municipal lá mesmo, R$32 hora aula. O Estado está pagando aproximadamente, João, R$26,50 por hora aula. O Estado. Também o Estado precisa melhorar. Mas aí, uma responsabilidade nossa, mas do governador. São Roque precisa aumentar. Se eu não me engano, São Roque não chegou em R$30 hora aula ainda. E precisa avançar nisso. Então, o que acontece? Professores já antigos, às vezes, ou que está aí com metade da carreira atuando como docente em São Roque, ele passa num concurso igual Barueri, ele vai para lá. Passa em Araçariguama, ele vai para Araçariguama. Por causa que ele se sente mais valorizado do ponto de vista salarial. E não podemos esquecer, vereadores da base aceitaram, passaram o pano para a decisão do governo de tirar a assiduidade. A assiduidade que era um 20% a mais ali no salário. E isso fez uma diferença no salário de muitos professores. Converse com qualquer professor da rede municipal e vai falar isso. Temos como voltar esse benefício que foi tirado? Podemos estudar. Então, a valorização dos profissionais acontece a partir desses reajustes, que um candidato a prefeito, que vira prefeito, vai ter que tentar fazer. E um vereador tem que cobrar isso. Cobrar para que isso aconteça. Ficar em cima. Como eu disse, vereador não pode ficar quieto. E eu sinto que muitos vereadores, principalmente os da base, não se manifestam do jeito que tá bom, e não está bom. A educação sanroquense, quando você também pega o último IDEB aí, não está legal. Caiu nos índices. E eu jamais, em hipótese alguma, vou colocar a culpa nos professores, porque eu sei que meus colegas estão trabalhando muito. Dia, tarde e até noite, porque à noite ficam em casa preparando aula, estudando, para no outro dia realizar uma aula de excelência. Então, quando você analisa o IDEB, é triste. São Roque um dia já teve uma educação melhor. Hoje, neste governo, isso não está acontecendo. A educação está sendo desvalorizada. E não podemos deixar esse quadro continuar. Explique para a população, reforma curricular, o que é necessário? Olha, o governo do estado de São Paulo, assim como o governo federal nos últimos anos, fez reformas aí nas matrizes curriculares, nos currículos.
É sempre uma discussão muito complicada falar na reforma curricular dos alunos, mas isso talvez tenha acontecido sim. E o Poder Legislativo, os vereadores, têm que acompanhar isso. Uma reforma para incluir novos conteúdos, ver o que é necessário tirar, o que é necessário manter. E uma reforma curricular, João, assim como a construção de um material didático para a rede estadual, da rede municipal, tem que ser construído de forma coletiva. Quando você vai para a parte de material didático, o sistema de apostilamento, o atual governo trouxe um sistema SESI, que é muito legal para o SESI, não para a rede municipal, porque não foi discutido. Esse material, muitas vezes, não está conseguindo alcançar aquilo que nós precisávamos. E os professores não participaram disso. O prefeito pegou, se eu não me engano, nem teve licitação, ele comprou e distribuiu nas escolas. Se eu tivesse a caneta e poderes para tal, isso não ia acontecer. O que eu vejo? Material didático tem que ser construído com a rede. Tem que chamar os coordenadores, chamar os professores, se abre um fórum online, faz algumas reuniões presenciais, usa a Brasital, usa a Câmara Municipal, ouve sugestões, tanto para montar um material mais de qualidade, como principalmente, se for fazer uma reforma curricular, acrescentar lá a pauta de educação financeira, nós estamos levantando essa bandeira, né? Precisamos levar a educação financeira, uma reforma curricular já é uma pauta que poderia ter. Mas precisa de um prefeito que tenha essa visão. Eu vi que no plano de governo do Cabo Gênio colocou a pauta de educação financeira e fiquei muito contente, porque eu tinha comentado isso com ele. Aí eu não entendi. O Guto colocou lá 11 páginas no plano de governo dele. Ele colocou só alguns tópicos, assim, colocou quase nada. E o Jean, 34 páginas, e ele dedicou muita coisa lá à educação. Então, nós temos um compromisso de grupo de olhar para a educação, de não deixar ela abandonar. Então, precisamos discutir reforma curricular a partir do próximo ano. E isto passa por uma Câmara preparada. Com certeza. Com vereadores que se dedicarão lá na Comissão de Educação. Hoje nós temos lá Paulo Juventude, que é responsável pela Comissão de Educação, se não me falha a memória. E ele que disse que seria o vereador de Educação é uma mentira. Porque se ele fosse, ele não apoiaria o atual governo. Que o atual governo disse que ia fazer uma revolução, ia transformar a educação, e isso não está acontecendo. Aliás, ele mesmo subiu na tribuna esse ano, gravou um vídeo falando que os professores estavam sendo contratados, mas você entra na internet e vê ainda pais falando: meu filho estuda em tal escola, em tal bairro, e não tem professor ainda. Então, eu quero ser o vereador que estará sempre ali acompanhando a Comissão de Educação, propondo coisas, como diz, combatendo, fiscalizando, sendo propositivo, tudo isso dá para fazer. Então a reforma curricular seria mais ou menos algo que vai vir do Executivo, tem que vir, na minha visão, mas se nós tivermos uma Câmara como essa, é melhor nem mexer. Sim. E isso nem mexer, deixa de ter, porque a Câmara atual não dá. Isso já entra na construção coletiva e democrática do material didático, né? Sim. Eu acho que esse sistema de apostilamento do SES não pode continuar. Se nós resolvermos continuar com o sistema de apostilamento, vamos ver um outro material que não seja esse. O material não é ruim, o problema é o jeito que foi feito. O jeito que foi feito. Sem ter essa discussão. Uma apostila, um livro didático, ele é um instrumento para o professor abordar os temas de sala de aula e o aluno ter mais facilidade de produzir uma atividade e de entender, né, e de adquirir conhecimento, que é o ponto principal aí da educação. Tem uma coisa que você levantou em 2020 na sua campanha para vereador aqui na cidade e está voltando com esse tópico agora, que é o projeto de lei Escola da Família Municipal. Fale um pouco à população, o que seria? Muito bom. As pessoas que estão nos assistindo, que estão nos apoiando, esse será um projeto que eu quero ficar em cima para que aconteça. Na campanha de 2020, eu já tinha dito que o programa Escola da Família Municipal existia em lei, criado pelo vereador Alacir Heisel. O Alacir, que foi um vereador de mandatos aí pela cidade, bons mandatos, foi um vereador que conseguiu sim criar projetos para a cidade. Ele criou o projeto, mas nenhum prefeito levou a pauta adiante. Então o que eu quero ver, como é que está primeiro ponto, ver como está esse projeto, se é necessário mexer na lei ou não, ou se deixa a lei do jeito que está, certo? Em que pé está isso? E batalhar pelo funcionamento da Escola da Família Municipal. Forma resumida, como é que funciona? Gravei um vídeo, vai sair agora essa proposta. Fui lá na frente do Tetsu no Paisagem Colonial, fui na frente do Tibério em Mailasque, fui na frente lá das escolas de Cerro Novo, na praça, e falei do nosso projeto Escola da Família Municipal. Nós temos a ideia
que é necessário envolver a escola com a comunidade. Se você envolve a escola com a comunidade, você vai fazer um bom uso daquela estrutura. A comunidade tem que estar perto da escola. E escola que tem a comunidade ali participativa, a sociedade civil participando, a escola vai ficar mais bem cuidada ainda e você vai poder ofertar cultura, educação e lazer para as pessoas daquela região. E esse projeto poderia partir como um projeto piloto essas 3 regiões, Paisagem, Mailasque e São João Novo. Porque são regiões grandes, que são escolas, essas 3, Tibério, Ted Sul e o Sônia Maria, com muitos alunos. São escolas grandes. Então você abre a escola sábado e domingo para que tenha ali uma aula de teatro, para que tenha uma aula de música, para que os alunos possam usar informática, para que nós possamos ter uma boa biblioteca, para que você possa ali às vezes fazer uma feira do livro. Temos que incentivar a leitura. Com certeza. Eu não vejo nenhum vereador, e eu não falo isso de forma demagógica, porque tem vereador que pode subir na tribuna e falar, nós temos que incentivar a leitura, a educação, sei lá o quê. Mas o próprio vereador não lê nada, não lê nem o projeto que o prefeito manda, ele pega o projeto do jeito que vem e já volta assim sem ler. Sim. Eu não, eu tenho lá, quem me acompanha na rede social sabe, tenho lá uma biblioteca, certo? E entendo que é necessário abrir as escolas aos fins de semana. Fazendo isso, nós vamos conseguir agregar demais, certo? Então, quem que vai trabalhar nessas escolas, pessoal? Você pega os alunos de baixa renda que estão nas universidades e faculdades. Faculdades, então, principalmente particulares. Porque no Brasil, os alunos da escola particular, eles acabam estudando em universidades públicas. E os alunos que estudam em escola pública, quando vão para o ensino superior, eles vão para universidades e escolas, universidades e faculdades particulares. Então, você pega lá o estudante de ensino superior da rede particular, abre lá um processo seletivo, contrata eles, ele vai trabalhar sábado, domingo ali algumas horinhas na escola, ele vai contribuir, principalmente aqueles que estão em licenciatura, então já vai ser até um treinamento, ele vai lidar ali com jovens e crianças na escola da família. Você vai ajudar ele ali com um curso por mês, ele tendo esse custo aí, esse dinheirinho, ele vai poder pagar ali a faculdade dele, ele vai conseguir comprar o material que ele precisa para a faculdade, vai conseguir fazer visitas a campo, visitar outras cidades e se formar. Realmente um profissional. Ele vai poder ter uma formação de excelência. Então o projeto Escola da Família vai ajudar estudantes de baixa renda do ensino particular, vai ajudar as pessoas que moram naquela comunidade, porque não só os estudantes vão lá, os pais dos estudantes vão poder ir lá. Sim. Os pais, os avós, tios. A família, né? A família, por isso que esse nome. O próprio nome. Mandar um abraço aqui pra Sidneia, que tá nos acompanhando. Sidneia, uma referência na educação municipal. Ela que já foi vereadora, uma grande vereadora que levou a pauta da educação adiante. Professora, né? Professora, grande professora, e que sempre na rede social aí está escrevendo os textos, mostrando aquilo que não aconteceu na educação. Porque eu, inclusive, acreditei que a educação seria valorizada no atual governo e não aconteceu. Então, pessoal, gravei um vídeo, 1 minuto e meio, vai sair essa proposta explicadinha e, olha, tem um vereador, não vou citar o nome, quando eu defendi isso em 2020, ele ainda é vereador, ele falou assim, esse projeto seu é utópico, sei lá o quê. Eu peguei e olhei para ele, não é utópico. Se eu estiver no mandato um dia, eu vou defender isso com unhas e dentes. E o prefeito vai ter que atender. O Cabo Gen estando lá vai ter que dar um jeito de colocar esse projeto em prática. Já falei com ele sobre isso daí. Dá para fazer a conta e fazer. O atual governo gasta tanto dinheiro com coisa errada. Contrataram uma ONG aí, João, Nossa. que diz dar preparação para os professores, só para gastar dinheiro essa ONG. Pega esse dinheiro e vamos dar pontapé. Eu disse, se nós pegarmos São João Novo, Mailasque e Paisagem, nós conseguiremos colocar como escolas e regiões, né, de projeto piloto, para a Escola da Família Municipal andar e adiante. Vou defender isso daí. Eu sei que vai acontecer. Eu tenho esperança que vai acontecer. E as excursões culturais, Felipe? Olha, eu tenho dito, no tempo que eu estava na escola, eu saí do Fundamental 2, saí lá, agora era a 8ª série, agora é o 9º ano, eu saí, né, da antiga 8ª série, 9º ano hoje, eu saí em 2013. 2014 eu cheguei no ensino médio, estudei lá na Epaminondas, São Novo. Sempre estudei na rede pública, né, primeiro na rede municipal, depois na rede estadual, fiquei 3 anos lá na Epaminondas, né, e aliás, na Epaminondas existia o programa Escola da Família, que o João Dória, péssimo governador Dória, cortou esse projeto, né, então podemos trazer da esfera estadual para municipal, enfim. Então, o que nós
queremos fazer? Tendo o mandato, nós poderemos desenvolver esse trabalho pela educação. Aliás, me deu um ato falho aqui. Qual é a pauta que você perguntou sobre? Excursão cultural. As excursões. Como eu disse, quando eu estava na escola, tinha as excursões, certo? Eu vejo que tem poucas excursões. Que tipo de excursão a escola pública tem que fazer? A escola não tem que ficar fazendo excursão para Hop Hari, por exemplo. Um clube eu sei que é interessante e tal, mas na minha visão, a escola pública tem a missão. A prefeitura tem que incentivar, ajudar, bancar o transporte. Não pode um aluno de rede pública municipal ter que, quando tem ali uma excursão, ele tem que pagar alguma coisa, sei lá o que. Não, tem que ter lá o lanche para ele, tem que ter o transporte custeado. E aí você pode, tendo essa volta de excursões, levar as crianças aos museus. Museu do Ipiranga, fantástico. Fui lá 3 vezes. Primeira vez que eu fui lá até chorei, porque aquilo ali ficou fechado uma década. Ver aquele museu maravilhoso que conta a história de São Paulo e conta a história da independência do Brasil. Fantástico. Nós temos que levar lá. E os professores querem fazer essas excursões, mas o professor sozinho não consegue fazer nem a gestão da escola. Precisa ter essa política de incentivo a excursões culturais. Levar na Pinacoteca, no Museu da Língua Portuguesa, no Museu da Resistência, que conta a história da ditadura civil-militar no Brasil. Tem o Museu da República aqui em Itu. Em São Roque mesmo, você tem a Brasital, tem a Biblioteca Municipal, tem pontos históricos que estão abandonados e nós podemos fiscalizar, buscar recursos para que esses pontos históricos sejam reformados e virem ponto de visita não só para o turista que vem de outra cidade, mas também para o estudante. Então, essa política de incentivo a excursões culturais, como eu disse, precisa acontecer. E eu nunca vi algum vereador cobrando e falando disso. Debate pronto aqui. Me explique para mim e para a população o que é comissão de educação na Câmara. O que seria essa comissão? Quando você pega o Poder Legislativo em qualquer esfera, seja lá a Câmara Federal ou o Senado Federal em Brasília, ou você pega lá a Assembleia Legislativa aqui, né, no estado de São Paulo, os deputados estaduais, ou a Câmara Municipal na capital. Então a Câmara Municipal aqui tem as comissões divididas por áreas. Tem a comissão de ética, que julga ali quando o cara fez alguma coisa errada, quebrou o decoro e tal. Então, a comissão de educação hoje, que quem é responsável por ela é o Paulinho, tem as reuniões, tem as pautas que passam ali por dentro, tem a discussão de orçamento, a questão orçamentária. Aliás, falando de orçamento, professores, vocês sabem que o Guto não pagou o Fundeb. Eu fui um crítico a isso, porque Mairink pagou um baita Fundeb, mesmo o Gemente, sendo um prefeito que está com péssima aprovação lá em Mairink, ele pagou o Fundeb. Araçariguama, se eu não me engano, pagou. João Dória, péssimo governador, na época eu já estava na rede, recebi quase 7 mil reais do Fundeb. Por que o Guto não pagou o Fundeb dos professores? Agora que é período de campanha, nós temos que colocar isso na mesa. Quando acerta, a gente elogia, mas isso foi um erro grotesco. Então a comissão lá, responsável por todos os assuntos que envolvem a educação municipal, serei atuante, vou participar de tudo que acontece ali, ficar em cima e acompanhar, principalmente as questões de orçamento. Um ponto aqui também que você citou são os jogos escolares. O que vocês falam sobre? Os jogos escolares, lógico, é uma pauta do esporte. O esporte eu gosto de trabalhar, logicamente, sempre em parceria com a educação. Esse governo tentou fazer uns jogos regionais aí, mas de qualquer jeito, de forma mal organizada. Então temos que levantar a bandeira de ter jogos regionais para valer. E quem participa dos jogos regionais? Os próprios estudantes, beleza? Quando você também observa que algumas cidades fazem jogos municipais, por que às vezes não tem uma competição, uma escola joga contra outra? Mas de forma organizada, porque senão você deixa os professores de educação física maluco, não é fácil, é a molecada, a criançada aí e tal. Então, os jogos regionais precisam voltar. Eu lembro quando eu estava no Fundamental 2, no Fundamental 1 dos jogos regionais. Na época lá que o Daniel e o Efaneu era prefeito. Porque quando o Cláudio virou prefeito, eu já não estava mais na escola. Lembro dos jogos regionais, que também nem no estado acontece. Então, olha só, João. Jogos regionais não acontecem em São Roque, ou são organizados de forma assim, trágica, e aí o cara sai da rede municipal, João, ele vai para a rede estadual, também não tem mais jogos regionais na rede estadual.
Se eu não me engano, Dória que também cortou. Como é que fica isso? Então, queremos e ficaremos lá no mandato, na Câmara, cobrando para que jogos regionais aconteçam com qualidade. Hoje, andando com o Jean na rua, passamos em frente a ginásio ali do Vila Nova e falamos sobre isso. E, aliás, quando você pega lá a quadra, né, o ginásio do Schumacher ali no Iguaçu, tá com vários problemas, tá meio largado. É uma pena, porque em 2015 joguei alguns campeonatinhos aí com o time da escolinha do Macaé lá de São Novo e vim muitas vezes aí jogar no Iguaçu ali, no ginásio, na escola do Schumacher. E hoje vemos um ginásio meio abandonado com alguns problemas. Cadê o vereador ali em cima? Cadê o vereador cobrando? Então, jogos regionais precisam voltar. Isso não depende de um vereador, porque, como eu disse, o vereador não tem a caneta, mas tem o poder de voz, pode cobrar, pode ficar em cima. Isso causa uma discussão municipal. O vereador Felipe Duarte está na tribuna, dando entrevista e fala, cadê os jogos regionais? Ou então, vai que o governo faz uns jogos regionais de forma trágica, organizando de qualquer jeito, cabe o vereador ficar em cima e falar, pois desse jeito não dá. Se eu não me engano, teve um ano aí que aconteceu jogos regionais desse governo que nem terminaram alguns jogos, assim, uma falta de respeito com os professores de educação física e com os atletas, assim, que esse não é um governo que valoriza mesmo, né, a educação e o esporte. Passamos pelos tópicos aqui de educação e para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. O que esperar do vereador Felipe Duarte sobre a educação? Excelente. Nós vamos travar uma grande batalha em defesa da educação. Nós não vamos ficar quietos. Nós não iremos aceitar tudo que o Poder Executivo quer fazer. Quando o Poder Executivo, o Jean, estiver lá, e vai ser nosso prefeito, estamos correndo, vai chegar lá, Cabo Jean, o Maurinho, e aí, estando lá, queremos ajudar, sou professor, vamos contribuir. Agora, eu não posso, como professor, aceitar uma escola sem alguém ali dando aula. Eu não posso, como professor, aceitar um péssimo transporte escolar. Não posso, ali sendo vereador, ficar escondidinho e não ver que poderíamos ter um material didático de qualidade. Poderíamos, sim, contribuir com a reforma curricular. Então, seremos um vereador atuante, combativo e propositivo na educação. É isso que eu quero ser. Não quero ser um vereador que é professor e quando tiver projeto lá para ferrar a vida do professor, vote a favor. Isso não. Isso não. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer em hipótese alguma. Então, vamos seguir trabalhando. Aliás, aproveitar a oportunidade, já que estamos encerrando a live aqui. Eu disse isso já desde o início da semana, né? Chegou mais material, né? E temos aqui o nosso adesivo de carro. Aqui é o perfurado. E você pode nos ajudar aí adesivando o seu carro. Não tenha medo de se posicionar, de se manifestar. A nossa liberdade só é garantida quando colocamos a cara para fora. Não podemos ficar quietos. Aqui tem um adesivo menor para colocar principalmente nas motos aí. Tem uma boa rapaziada aí nos apoiando, nos ajudando e adesivando as suas motos. Temos o santinho aqui, vereador 22123. Agora é a nossa vez. Seremos eleitos, estaremos na Câmara ano que vem e vamos trabalhar incansavelmente por você, por nós e pela cidade de São Roque. Então, aqui, João, para encerrar, nosso Maravilha. santinho 22123, que Deus abençoe a nossa missão. Faltam aproximadamente aí 39 dias. Vamos gastar só de sapato, fazendo casa por casa, rua por rua, vila por vila, bairro por bairro e distrito por distrito, levando sempre somente a verdade, sem promessas, mas sim o compromisso de defender a todo custo a educação em nosso mandato. Um forte abraço a todos e tamo junto.